Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro dos Salmos, capítulo 90. Salmo capítulo 90, pode pôr de cá. Salmo capítulo 90. Salmo capítulo de número 90. Nós vamos meditar em todo o Salmo, mas eu vou lendo parte por parte que eu vou meditar com vocês. Mas o primeiro versículo que eu gostaria que nós lêssemos é o versículo de número 12. Observe o que o versículo de número 12 diz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2 e... Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quantos dias de vida você tem? Melhor, quantos dias de vida você já viveu? É possível a gente contar. Mas será que é possível será que a gente consegue olhar para trás? Ou melhor, será que a gente faz isso, olha para trás e tenta analisar como foi esses dias vividos? Em que eu gastei mais tempo? Os tombos que eu levei? As vitórias que eu tive? O que eu preciso mudar? O que eu não posso fazer de novo? E quantos dias você ainda vai viver? Quantos dias? Nós passamos por uma pandemia recentemente, e eu acredito que todo mundo aqui deve ter pensado, rapaz, qualquer hora pode ser a minha. Qualquer hora pode ser a minha. A questão, gente, aqui, esse é um cântico de Moisés. É uma oração de Moisés, que foi colocada aqui nos Salmos. E eu fico imaginando, Moisés, ao escrever essa oração, ele foi treinado no deserto 40 anos para tirar o povo do Egito. Ele viu grandes coisas feitas pela mão do Senhor, tirando o povo lá do Egito. Ele viu o mar abrir diante de si, fazer 2 paredes de água e ele passar a seco. O mesmo mar fechar e destruir o exército de Faraó, o exército inteiro. Chegou no deserto, viu sair água da pedra, mas ao mesmo tempo também viu Deus matar várias pessoas, a terra se abrindo, engolindo pessoas que ele havia tirado do Egito por conta de pecados. Moisés viu coisa demais. E aqui ele diz para nós, olha, Senhor, ensina-nos a olhar para esses dias, a contar esses dias. Contar os dias, gente, é analisar. É saber quantos dias nós já vivemos, como é que foi esses dias, para que a gente possa ter um coração sábio. Meus irmãos, o homem que não analisa os seus dias, o homem que vive de maneira conforme aquele cantor lá, como é que é o nome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O homem que vive dessa maneira é um homem tolo. A gente precisa saber contar os nossos dias, olhar para trás, ver onde é que erramos, para a gente fazer diferente, porque senão a gente sempre vai fazer a mesma coisa. E o maior desafio nosso, então, é olhar para trás e contar os nossos dias. E fazendo isso, a gente vai ter um coração sábio.
Irmãos, se todos os dias nós chegássemos em casa e meditássemos, como é que foi o meu dia? Se toda semana nós chegássemos ali no sábado, olhássemos desde o domingo passado até agora, como é que foi a minha semana? O que eu aprendi no domingo, à noite, no sermão? Eu fiz isso durante a semana? Como é que eu vivi? Eu guardei no coração o que eu aprendi? Eu li a palavra? Eu liguei para quem eu precisava ligar? Eu dei importância para quem eu precisava dar importância? Eu evitei os erros? Se a gente fizesse isso, nós seríamos sábios. Mas o problema é que a gente não é ensinado a fazer isso. As pessoas no Oriente, o mundo oriental, eles aprendem mais essa técnica de meditar, de pensar, parar um pouco e pensar na vida, pensar nas coisas. Nós deveríamos fazer um pouco mais isso, porque isso nos daria um coração sábio. E aí, aqui, a gente vai perceber algumas coisas que eu gostaria, então, de tratar com vocês. A primeira delas é que a nossa vida é como um pó. A nossa vida passa rápido demais. Olha o versículo 5, o versículo 1 até o versículo 5. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ou seja, antes de qualquer coisa, o Senhor já existia, foi o Senhor que criou todas as coisas. Agora, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Ele nos fez do pó, mas hoje mesmo eu posso morrer e com um prazo de poucos dias eu já serei pó novamente. A nossa vida é um estalar de dedos. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ou seja, aqui nesse primeiro momento, Moisés está dizendo, gente, vamos refletir. Vamos contar os nossos dias. Vamos olhar para os nossos dias. Os nossos dias são passageiros. É como o pó, que logo passa. É a relva da manhã que, quando o sol bate, foi embora. E a gente precisa viver nessa perspectiva. Por quê? Às vezes a gente quer fazer aqui na Terra planos como se nós fôssemos viver aqui eternamente. Desse jeito que nós estamos. E não vamos. E querendo viver, não pensando nisso, fazendo planos como se a gente fosse viver eternamente aqui do jeito que está, a gente acaba perdendo coisas que são mais importantes. Quantas pessoas que perdem o privilégio de estar com seus filhos por conta de trabalho? Pastor, mas o trabalho é necessário. Sim, mas até que ponto? Até que ponto vale a pena eu aumentar R$500 no meu salário, R$1.000 no meu salário, ou abrir mão disso para estar com os meus filhos? Até que ponto vale a pena a gente construir um sonho de uma casa maravilhosa, gigantesca, e trabalhar e correr atrás disso, e acabar com a saúde por conta desse sonho, sendo que logo, logo a gente vai estar embora. A gente vai embora. É interessante, gente, que eu conheço pessoas, famílias, casais, que trabalharam duro, em 2 empregos, 3 empregos, quase não se viam, para construir uma casa com uma cozinha gostosa, uma área de lazer bacana. Mas foi tão desgastante a vida deles, que eles se separaram. E quando eu estava ali aconselhando essas pessoas, depois de ter comido ali na casa deles,
de ter experimentado um churrasco gostoso naquela churrasqueira que eles tantos labutaram e naquele dia contaram quanto labutaram. Agora no gabinete, ouvindo eles falarem que não dá mais, pastor. A casa que eles construíram junto, com todo esse esforço, agora estava sendo dividida, vendida, porque eles tinham que fazer a partilha dos bens. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a contar os nossos dias. Tem um provérbio chinês que atribuem a um, atribuem a outro, nem sei de quem que é, mas é interessante, faz a gente refletir. Perguntou lá para certa pessoa o que ele achava, né, de mais estranho, coisa assim mais louca do mundo, né? E ele disse: os homens. Os homens, porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. A gente trabalha até morrer, né, para morrer, e depois fica doente e precisa gastar o dinheiro com a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente, né, nem no presente e nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer. Eles nunca pensam que vão morrer. Vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Assim somos nós, gente. Assim somos nós. Vamos falar aqui, nós homens. Quantos de nós fazemos check-up no médico, preocupamos com a nossa saúde? Quantos de nós fazemos isso? Me lembrei agora da Mara. Antes do nosso templo lá cair, uns 2 meses antes, numa visita lá, a gente estava lá tomando um café, lá no comércio deles, né, a Abimael e a Mara. A Mara falou para mim, pastor, o senhor tem que dar um jeito nesses homens. Esses homens precisam fazer check-up, o homem não gosta de ir no médico. E aí aquilo me deu um start, assim, eu falei, eu vou levar um médico uma vez por mês lá e ele vai falar sobre alguma coisa. Vocês lembram que foi o doutor Érico lá na igreja, falou sobre, ele era cirurgião vascular, né? E falou sobre isso, né? Mas foi bem no momento que o tempo estava... Vou voltar com isso. Nós vamos voltar, sempre vai levar um de saúde lá para falar. Mas por quê? Estava lembrando isso agora. Às vezes a gente não preocupa com isso. A gente não faz um exercício físico, não faz uma atividade física. Vocês já perceberam o tanto de gente que está infartando? Novo? A gente é negligente com isso. A gente não pensa nisso. Mas detalhe, outra coisa. Eu estava pensando agora aqui comigo. Meu pai tem 78 anos. Eu quase não falo com meu pai. E é interessante que eu choro, às vezes, porque minha mãe morreu, eu tinha 19 anos. Não tive o privilégio de conviver muito tempo com a minha mãe. Mas eu tenho o privilégio de conviver com meu pai, mas eu quase não falo com ele. De vez em quando eu estou lá em casa, né, tanta coisa para fazer, estudar, correria daqui, daquilo ali, outro. E Deus fala assim, Rogério, para isso aí. Aí eu vou lá, chamo a Sofia, Sofia, vamos assistir um One Piece? E eu vou assistir um filme, um desenho com ela, alguma coisa com ela, para passar um tempo junto. Porque tem coisa que vale muito mais do que outras. Marido, mulher, desfrutar da presença um do outro é muito mais importante do que ganhar 1001 coisa na vida. A gente precisa desfrutar da presença um do outro. Porque a presença um do outro, a gente pode desfrutar tanto debaixo de um teto maravilhoso de uma casa, quanto debaixo de uma ponte, com um barraquinho. Mas a gente pode ter uma casa maravilhosa e não ter uma companhia
uma companheira para a gente dividir as coisas? O que é mais importante? Então a gente precisa aprender a contar os nossos dias dessa forma. O que é mais importante para nós? A nossa vida aqui, ela é um passar, é muito rápido, é como um sonho, como um sono, você dorme e logo acorda. É rápido. Então a gente precisa dar valor naquelas coisas que são eternas. Nas coisas que são eternas. A minha casa, o meu carro não é eterno. A minha família é. Porque nós vamos viver eternamente. Quando eu começo a desfrutar dessas coisas que nós vamos desfrutar eternamente aqui, a gente já está vivendo numa perspectiva da eternidade. Não interessa as coisas materiais. Mais do que os nossos relacionamentos, do que a nossa vida, não interessa. Coisas materiais são boas? São. É bom ter dinheiro? É óbvio que é. Mas a gente não pode perder o nosso tempo com ansiedade no futuro, de conquistar isso, de conquistar aquilo, de ter essa diversão. Não. A gente precisa desfrutar uns dos outros e mais do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. Quanto tempo a gente passa conversando com Deus? Quanto tempo a gente passa falando dele? Orando, lendo a Bíblia? Quanto tempo a gente faz isso? É muito pouco. É muito pouco. E a gente precisa pensar mais nisso. Agora, depois de falar da transitoriedade do homem, Moisés, ele vai falar de como a gente leva a nossa vida, quando a gente leva a nossa vida em descumprimento ou em oposição ao Senhor, ou longe do Senhor. Ele vai dizer aí, versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aqui, Moisés está lembrando de como foi a trajetória do povo de Deus no deserto. O povo de Deus lamentou, murmurou contra o Senhor, falou contra o Senhor, e Deus pegou esse pecado, colocou esse pecado, a iniquidade diante dele, julgou esses pecados. Deus expôs esses pecados a todas as pessoas e Deus os castigou por conta desses pecados. Vamos pensar. Gente, o povo era escravo no Egito. O povo era escravo no Egito. Deus vai lá com mão poderosa, tira esse povo do Egito para ter um relacionamento com eles, para estar com eles constantemente. Deus abre um mar diante desse povo. Quando chega lá no deserto, a primeira coisa que o povo faz é: nós temos sede. O Senhor nos tirou de lá para morrer de sede aqui. A primeira coisa que o povo faz. Falei, gente, água é problema para Deus? Ah, mas nós estamos num deserto. Se no meio do mar, Deus abriu a água para eles passarem, o que seria dar água para eles num deserto? Deus já tinha mostrado o poder dele para aquele povo. Mas o povo preferiu, a primeira coisa, murmurar contra o Senhor, reclamar. Ao invés do povo falar assim: Senhor, nós estamos com sede,
Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor abriu o mar, o Senhor fez 10 pragas lá no Egito, o Senhor matou o exército de Faraó ali no mar. Nós sabemos que o Senhor é poderoso. Aqui não tem água, mas o Senhor pode nos dar água. O povo poderia ter feito isso. Mas o que que o povo prefere fazer? Ah, o Senhor tirou a gente de lá para matar a gente de sede aqui. Olha só. Aí depois, Deus providencia pão todos os dias. Todos os dias caía pão do céu. Todos os dias eles tinham como comer pão. E tinha água para beber. Ah, pão, a gente já está enjoado de pão. Melhor se a gente estivesse no Egito. Lá a gente tinha comida. Tinha o quê? Eles eram escravos. Lá eles iam comer caviar, carne assada. Comia nada. Eram escravos. Estavam sendo maltratados. Mas ficam reclamando diante de Deus. Gente, vamos olhar para a nossa vida. Vamos olhar para nós. Quantas vezes a gente murmura contra Deus? A gente reclama do Senhor? Quantas vezes a gente faz isso? A gente reclama o tempo inteiro. A gente reclama na nossa casa. Ah, a comida não ficou boa. Ah, podia ter feito diferente. Ah, isso aqui não... A gente reclama um do outro o tempo inteiro. A gente nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Nunca. Eu gosto de falar, eu gosto de usar um exemplo da... Não sei se eu já contei para vocês que numa cidade aí do Brasil fizeram um shopping só para mulheres. Eu contei isso para vocês? Fizeram um shopping só para mulheres. Aí era um shopping de maridos, para você escolher um marido. Então você podia ir lá, um shopping, você podia escolher um marido. Aí no primeiro andar, estava lá, aqui só tem homens fortes, bonitos, solteiros. Eu estou falando isso para vocês, eu sei disso porque a Luciana foi lá. Aí ela que me contou, né? Só para ver como é que era. Falou, então vamos, eu quero ir no segundo andar. Aí chegou no segundo andar, falou assim, aqui homens fortes, bonitos, solteiros e ricos. Nossa! Será o que tem no terceiro andar, né? Chegou no terceiro andar, falou, aqui tem homens fortes, bonitos, solteiros, ricos e sensíveis. Ah, mas... Gente, homem desse jeito? Vamos no quarto andar, eu quero ver o que tem no quarto andar. Falou, olha, homens fortes, bonitos, solteiros, ricos, sensíveis e inteligentes. Meu Deus do céu. Será o que tem no quinto andar? Chegou no quinto andar, tinha uma placa lá assim, ó, aqui não tem nada, é só para você ver que você nunca está satisfeita. Mas a gente, nós somos assim, todos nós. Todos nós. Nós somos seres humanos eternamente insatisfeitos. A não ser que a gente aprenda a contar os nossos dias, olhar para o Senhor, ver o que o Senhor fez na nossa vida, e aí sim nós vamos encontrar satisfação plena nele. Plena nele. Irmãos, os nossos dias são poucos. Nós podemos decidir se nós vamos passar o pouco dos nossos dias dando valor em coisas erradas e murmurando contra o Senhor, ou se a gente vai viver para o Senhor e dar valor naquilo que de verdade vale a pena. Agora, nós já estamos vivendo em um período que nós podemos desfrutar disso. Olha o versículo 13 ao versículo 17. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Isso Moisés pedindo. O Senhor está punindo esse povo, o Senhor está castigando esse povo merecidamente, porque eles precisam disso, mas tem compaixão de nós. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos, quantos suportamos
à adversidade. Senhor, do tanto que o Senhor nos afligiu, agora sacia-nos, ajuda-nos. A gente mereceu mesmo, mas agora alivia a nossa dor, o nosso sofrimento. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Meus irmãos, o povo no Antigo Testamento sempre viveu para uma obra somente, para que Cristo viesse em Jerusalém, de Israel, para que ele pudesse ser bênção para todas as nações. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Aqui, Moisés está ansiando por isso. Falou, Senhor, até quando? Do tempo que nós sofremos, agora sacia-nos pelo mesmo número de dias, pelo mesmo número de anos. Alivia a nossa dor, faça vir sobre nós a tua graça, a sua bênção. Meus irmãos, e essa graça, essa bênção de Deus veio quando Cristo Jesus veio à terra, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto por conta dos nossos pecados, ressuscitou por causa da nossa justificação, para que a gente tivesse uma esperança de que, embora a nossa vida aqui seja passageira, mas nós teremos uma vida eterna com Ele. Eu não preciso ficar preocupado com a casa que eu quero construir, com a vida material que eu quero ter aqui, porque um dia Jesus vai vir e vai restaurar todas essas coisas. Eu não sei onde é que nós vamos morar, mas as mansões, as coisas que tiverem construídas, Ele mesmo vai fazer. Eu imagino uma casa perfeita, mas o Senhor tem algo muito maior para mim. Então, o que a gente precisa fazer agora é contemplar, é desfrutar, é viver essa graça, essa bênção de Deus que Moisés estava pedindo aqui, e nós vivemos nesse período. Nós vivemos. Meus irmãos, o povo do Antigo Testamento, ele vivia na perspectiva de ver esse Cristo. Ele tinha desejo de ver esse Cristo. Eles queriam contemplar esse Cristo, mas eles não tiveram esse privilégio. Nós tivemos. Os escritores do Novo Testamento falam exatamente isso. Eles falaram de algo que eles não conheciam, que eles queriam conhecer, mas não tiveram o privilégio. Nós temos esse privilégio de olhar para o Novo Testamento e ler quantas obras o Senhor Jesus fez, quantas maravilhas Ele fez. Olhar para o Senhor Jesus e desfrutar dele. Olha que maravilha, o que Mateus capítulo 11, versículo 29, o versículo 30 e 31 diz. Olha aí na sua Bíblia. Acho que eu mencionei isso domingo passado, falei sobre isso na igreja. 28 a 30, né? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, quantos crentes estão cansados e sobrecarregados? Quantos crentes em depressão? Quantos crentes sofrendo com ansiedade? Recorrendo a remédios, porque causa dor mesmo, toda essa ansiedade por coisas terrenas, por medos terrenos. E o Senhor Jesus está dizendo assim, venham a mim que eu vou aliviar. Onde a gente vai? A gente vai na farmácia. Mas o Senhor está dizendo, vem a mim. Aí o versículo 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim.
Como é que eu vou aprender de Jesus? Gente, uma conversa dessa daqui, ó, nós estamos aprendendo sobre Jesus. É ouvindo, é conversando, é meditando, é lendo a Bíblia. Vocês precisam ler a Bíblia entre vocês, marido e mulher, leiam a Bíblia, conversem. O que você acha desse texto? O que você pensa disso? Pegue um livro, um outro livro. Pastor, me indica um livro que fala sobre algum assunto bacana para a gente ler. Eu indico para você, você compra, vocês vão ler juntos, vão conversar. Surgiu dúvidas. Pastor, o que é isso daqui? Eu vou ajudar vocês. Quando a gente vai para Jesus e aprende dele, o que ele está dizendo? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, final do versículo 29, e achareis descanso para a vossa alma. Gente, a gente precisa acreditar nisso. As bênçãos que Moisés estava pedindo lá no Salmo 90, ela já veio, nós temos ela, é Jesus. E tudo aquilo que Jesus fez está registrado exatamente para que a gente creia nele e a gente tenha a nossa salvação por meio daquilo que a gente lê. Por que você acha que os evangelhos foram registrados? Olha lá, João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus muitos outros sinais que não estão neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E a vida que nós temos em Cristo não é só a vida eterna, mas é a vida aqui, a vida em paz, em tranquilidade, em descanso nele. A Bíblia foi escrita para isso, e nós temos esse privilégio. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de deixar com vocês hoje é que a gente pudesse refletir. Vamos aprender a contar os nossos dias. Quantos dias nós já vivemos? Vamos analisar os nossos dias. Como é que a gente tem vivido? Você tem um pai ainda para se relacionar? Ah, meu pai foi ruim para mim. Trata isso com ele. Mas honra ele. A minha mãe. Um irmão que você tenha. Se for um irmão de igreja, fala assim, não, esse fulano é muito chato. Vai lá, conversa com ele, fala assim, você é chato, mas eu gosto de você. Nós somos irmãos, vamos viver junto. Vamos dar valor nessas coisas. Gaste tempo com o seu, invista, melhor dizendo, não é gaste não, invista tempo com os seus filhos, com o seu cônjuge. A gente não precisa de dinheiro para investir tempo. Não precisa. Mas passe tempo junto. Vai dormir junto. Tem casais que às vezes o marido dorme na sala assistindo TV, depois a esposa vai lá cutucar, vamos embora para a cama. Vai, nem desfruta de um dormir ali juntos. Vamos dar valor nessas coisas, a nossa vida aqui é passageira e essas coisas são eternas. Vamos dar valor nisso. Como é que a gente tem vivido a nossa vida? Em murmuração? Em pecados contra o Senhor? Vamos confessar os nossos pecados, voltar-nos para o Senhor. E ter a certeza que nós estamos vivendo um tempo de bênção em Cristo Jesus. Ele é suficiente para nós. Sabe o que vai satisfazer a nossa vida na eternidade? Jesus. Jesus. Tudo. Ele vai suprir tudo. Nós não teremos falta de nada, porque Ele vai suprir todas as coisas. Mas para que esperar a eternidade, se Ele já pode suprir isso agora? Basta a gente buscar nele. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Senhor, obrigado por mais essa palavra que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque
nós sabemos que passaremos a eternidade contigo. E essa certeza alegra nosso coração. Mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude a contarmos os nossos dias aqui. Aprendermos, ó Deus, a ser sábios, olhando para os nossos dias. E assim nós desfrutarmos do melhor do Senhor, aqui nessa terra já. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém.